Ao sentir a visão se aproximar, Padre Pio não percebeu um clarão intenso, mas sim um calor suave, como se um brilho delicado tocasse a fronteira de sua alma. Era semelhante ao primeiro lampejo de uma chama em uma igreja escura, quase imperceptível, mas carregado de significado. O ar ao seu redor parecia mais denso, impregnado de uma presença sagrada, algo profundo que, no entanto, passa despercebido pela maioria das pessoas. Naquela quietude sagrada, ele compreendeu que o céu estava prestes a revelar uma verdade espiritual oculta por trás de um gesto tão simples que muitos jamais param para refletir: acender uma vela. A chama surgiu diante dele, solitária, queimando em uma capela silenciosa. Sua luz tremulava levemente, como se respondesse aos sentimentos da pessoa que a havia acendido. Quem a colocou ali se afastou com uma mistura de esperança e incerteza, sem saber ao certo se aquele ato tinha algum valor ou se Deus notaria algo tão pequeno. Para quem a acendeu, era apenas um símbolo. Para o céu, porém, significava muito mais. Padre Pio observou a chama se transformar. Um fio de luz sutil, quase imperceptível, mas inegavelmente vivo, ergueu-se dela. No mesmo instante, o céu respondeu. O que havia sido oferecido como um gesto singelo tornou-se uma passagem, e a graça fluiu por ali como uma brisa que invade um cômodo fechado. Cada vela acesa com intenção se converte em um sinal espiritual, uma mensagem que atravessa o invisível. Ele viu a chama se alongar, como se carregasse algo consigo. E então, percebeu, a intenção da pessoa pairava acima dela, visível como um sussurro materializado, frágil, sincera, trêmula de anseio. Não importava se aquela prece havia sido pronunciada em voz alta ou guardada no recôndito do coração. A chama sabia. A chama a conduzia. Em seguida, o céu lhe revelou algo extraordinário. A chama da vela começou a se dividir, não fisicamente, mas em um plano espiritual, desdobrando-se em finos fios de luz que se espalhavam pelos cantos da capela. Cada um desses fios representava uma emoção presente no momento em que a vela fora acesa: esperança, tristeza, desespero, gratidão, medo, amor. Todos subiam como incenso, e o céu os acolhia de maneiras distintas. Padre Pio viu anjos se aproximarem, não como guerreiros imponentes, mas como mensageiros sutis da graça, movendo-se com reverência silenciosa ao redor da chama. Eles tocavam os fios de intenção com delicadeza, purificando-os, fortalecendo-os, conduzindo-os para o alto. E ele entendeu: acender uma vela não é enviar uma mensagem para fora. É permitir que o céu entre. A visão mudou, mostrando outra vela, dessa vez acesa por alguém carregando uma dor profunda. As mãos da pessoa tremiam ao colocá-la diante de uma imagem de Maria, sem saber o que dizer, incapaz de encontrar palavras. Padre Pio viu a tristeza envolver a chama como um manto, mas, em vez de sufocá-la, a chama ardia com mais intensidade. Maria se fez presente, não em forma visível, mas como uma presença suave, um brilho que envolvia a chama, como uma mãe que protege uma criança do vento. A pessoa se afastou sem notar nada de especial. Mas Padre Pio viu a verdade: Maria acolhe cada vela acesa com sofrimento como um pedido de socorro. O céu não exige eloquência. Uma chama é suficiente. A visão prosseguiu, revelando algo diferente. Padre Pio viu alguém acender uma vela por outra pessoa, em um ato de intercessão. Enquanto a chama se erguia, outra presença surgiu ao lado dela, a alma pela qual se rezava. Não importava se estava viva ou já havia partido. O céu reconhecia a direção da intenção e respondia de acordo. Se a pessoa estivesse viva, Padre Pio viu a vela liberar uma proteção suave ao seu redor, como um guarda-chuva espiritual que a resguardava do desânimo e das tentações pelo resto daquele dia. Se estivesse morta, ele testemunhou um jorro de consolo alcançando a alma, especialmente se ela estivesse no purgatório. Não era algo dramático, mas profundamente reconfortante, como uma mão pousando sobre um ombro cansado. Até mesmo uma vela acesa em silêncio, com o nome sussurrado apenas no coração, chegava aos falecidos com uma graça que eles podiam sentir. Então, Padre Pio presenciou algo que o surpreendeu. Uma vela acesa com uma intenção fraturada. Alguém pedindo cura, mas incerto de merecê-la. Alguém suplicando perdão, ainda envergonhado. Alguém implorando por um milagre, mas duvidando secretamente de que aconteceria.
Em vez de enfraquecer o efeito da vela, essas fissuras na intenção tornavam a chama mais crua, mais verdadeira. O céu não responde à fé perfeita, mas à fé real, e a fé real sempre vacila um pouco. A chama se inclinou por um instante, como se lutasse sob o peso da dúvida. Então, Padre Pio viu a mão firme de um anjo sustentá-la. A dúvida não apaga a graça. Uma intenção, mesmo ferida, convida o céu. A visão mudou mais uma vez. Dessa vez, Padre Pio viu alguém acender uma vela de forma mecânica, quase automática, por hábito, sem devoção profunda. Não havia uma intenção forte, um pedido específico, nenhum pensamento mais profundo. Era apenas rotina. Mesmo assim, a chama reconheceu algo, um vestígio de devoção passada, uma semente de anseio jamais esquecida, uma lembrança distante de oração. A vela queimou com uma lealdade simples, e o céu a aceitou. Ele compreendeu que nem toda vela arde com fogo emocional, mas cada uma delas queima com significado espiritual. Até mesmo a devoção rotineira deixa uma marca no céu. A visão se ampliou de maneira impressionante. Padre Pio viu o que acontece no plano espiritual quando uma vela é acesa em busca de proteção. À medida que a chama se erguia, ela projetava uma cúpula de luz pálida ao redor da pessoa, não como um escudo que impede o sofrimento, mas como uma barreira que enfraquece a influência do mal. As tentações se tornavam mais fáceis de resistir, a raiva se amenizava, o medo afrouxava seu domínio, a confusão se dissipava, as trevas recuavam. Padre Pio viu demônios se retraírem, não de terror, mas de irritação. A luz os incomoda. A intenção os repele. Uma vela acesa com fé, por menor que seja, cria um limite que eles não conseguem transpor com facilidade. O demônio não teme as velas. Ele teme o que elas representam: esperança, oração, lembrança, intercessão, humildade, desejo por Deus. A chama não é poderosa por si só. Ela é poderosa porque se torna um vaso da alma. Por fim, o céu revelou algo ainda mais misterioso. Padre Pio viu uma igreja escura à noite, fechada, vazia, silenciosa. Sobre o altar, porém, várias velas continuavam acesas. Não havia ninguém ali. Nenhum olhar observando. Nenhuma prece sendo sussurrada. Mesmo assim, as velas seguiam cumprindo sua missão. Cada chama liberava pequenos jorros de graça em intervalos, como batidas de um coração luminoso. Padre Pio viu anjos permanecerem na igreja durante toda a noite, tocando as chamas, carregando as intenções que elas representavam para o plano espiritual. Mesmo quando quem acendeu a vela já havia se esquecido dela, o céu não se esquecia. Uma vela não deixa de orar quando você se afasta. A chama se torna uma súplica permanente diante de Deus, uma oferenda contínua muito depois de a intenção ter saído da sua mente. A visão mudou mais uma vez. Padre Pio viu velas acesas com raiva, alguém exigindo que Deus punisse outra pessoa. A chama reagiu de modo diferente. Tremulava de forma irregular, instável, ofuscada pelo peso de uma intenção distorcida. Mas o céu não permitiu. Absorveu a amargura e a devolveu como um convite à calma. Não porque Deus aceitasse a raiva, mas porque ele a transmutava em espaço para que a alma respirasse. A chama não se curvava à violência do gesto, ela a envolvia como um bálsamo, mostrando que até a revolta pode ser um primeiro passo em direção à paz. Padre Pio viu, então, o momento exato em que a pessoa, ainda com os punhos cerrados, baixou os olhos para a vela e percebeu que a luz não a julgava. Apenas esperava. E, no silêncio daquele instante, algo se quebrou dentro dela, não com estrondo, mas com a suavidade de um galho seco que finalmente cede ao vento. A visão se desdobrou em outra cena, um homem acendia uma vela não por fé, mas por hábito, quase por obrigação. Sua intenção era vazia, um gesto mecânico, como quem assina um papel sem ler. A chama, porém, não se apagou por isso. Ela queimou com uma paciência infinita, como se soubesse que até o vazio pode ser um lugar onde Deus começa a trabalhar. Padre Pio viu o momento em que o homem, distraído, olhou para a vela e notou que ela ardia de forma diferente, mais brilhante, mais viva. Não era a chama que mudará, mas os olhos dele. Algo dentro dele se abriu, como uma porta que rende ao ser empurrada depois de anos fechada.
A intenção vazia se transformou em curiosidade, e a curiosidade, em desejo. Deus não despreza nem mesmo os gestos mais frágeis, ele os toma como sementes e as rega com sua própria atenção. Então, a cena se alargou. Padre Pio viu velas acesas em tempos de guerra, em trincheiras lamacentas e em abrigos subterrâneos, onde soldados as acendiam com mãos trêmulas, rezando por sobrevivência ou por um reencontro. A chama daquelas velas não subia sozinha, ela se entrelaçava com as de outras, formando uma rede de luz que envolvia o campo de batalha como um escudo invisível. Padre Pio percebeu que, onde quer que houvesse uma vela acesa, a escuridão recuava, não apenas a escuridão física, mas a do desespero, a do medo, a da solidão. Cada chama era um ponto de resistência, um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança ainda podia ser acesa. A visão se aprofundou ainda mais. Padre Pio viu uma vela sendo acesa por uma criança, com a inocência de quem ainda não sabe nomear suas dores. A chama subiu reta, pura, como se carregasse consigo toda a confiança que os pequenos têm no mundo. Mas o que mais o comoveu foi o que aconteceu depois. A luz daquela vela não se limitou a subir. Ela se espalhou, tocando outras almas ao redor, as dos pais, dos avós, dos professores, como se a pureza daquela intenção infantil fosse capaz de despertar algo adormecido nos corações adultos. Padre Pio entendeu então que as velas acesas pelas crianças são como sementes de luz que brotam em lugares inesperados, lembrando aos mais velhos que a fé não precisa ser complicada para ser verdadeira. Por fim, a visão se concentrou em uma única vela, acesa em um canto esquecido de uma igreja vazia. Não havia ninguém por perto, apenas o silêncio e a penumbra. A chama queimava com uma intensidade serena, como se soubesse que sua luz era vista por olhos que não eram humanos. Padre Pio observou, maravilhado, quando aquela vela começou a atrair outras chamas, não de outras velas, mas de intenções que haviam sido esquecidas, de orações que haviam sido deixadas para trás, de desejos que nunca haviam encontrado palavras. Todas elas convergiam para aquela única chama, como rios que desaguam no mar. E então, ele compreendeu, não há vela acesa em vão. Mesmo quando ninguém mais se lembra dela, o céu aguarda. E, no momento certo, sua luz se une a outras, formando um coro silencioso que sustenta o mundo. A raiva se dissolvia à medida que subia. Deus recebia a chama, não a frustração. Padre Pio viu a prece áspera daquela pessoa se transmutar em um pedido de socorro antes mesmo de chegar ao céu. A chama acolhia a oração e a purificava no caminho. Então, o céu revelou um mistério profundo. Toda vela acesa com intenção sincera deixa uma marca na alma, algo como um selo espiritual que o demônio não pode apagar. Essas marcas se acumulam ao longo da vida. Alguns carregam dezenas, outros centenas, outros apenas algumas, mas cada uma traz consigo uma história de graça, o registro de cada instante em que aquela pessoa se voltou para Deus. E quando a alma parte, as marcas se transformam em luzes. Padre Pio viu uma alma adentrando a eternidade envolta em clarões tênues, as lembranças de cada vela que havia acendido. Essas luzes chamavam anjos para perto dela. Suavizavam o juízo. Revelavam uma vida que, mesmo na fraqueza, havia buscado a Deus. Cada vela foi um momento de desejo. E o desejo é o que Deus julga com mais misericórdia. A visão mudou novamente. Padre Pio viu alguém acender uma vela com uma intenção precisa, pedir orientação para uma decisão. No instante em que a chama se acendeu, o céu abriu um caminho diante daquela pessoa, não de imediato, não de forma espetacular, mas dissolvendo a névoa da confusão nos dias que se seguiram. O céu não respondeu com palavras, mas com clareza. A acender uma vela alinha a alma à sabedoria divina. A última cena da visão guardaria para sempre no coração de Padre Pio. Ele viu uma vela se consumir por completo, a chama se extinguir. A escuridão voltou a tomar o ambiente. Mas, espiritualmente, algo permanecia. Um resíduo de graça persistia no espaço. A intenção havia sido plenamente carregada, plenamente oferecida, plenamente recebida. Mesmo que a chama desaparecesse, seu efeito continuava, uma vela queima por um tempo, mas a graça que ela acende perdura muito mais, às vezes por meses, às vezes por anos, às vezes até que a alma alcance o céu. A chama se vai.
A oração, não. Padre Pio sentiu o último brilho da visão se apagar, deixando em seu peito um calor que parecia uma revelação selada pelo próprio Deus. Agora ele compreendia: acender uma vela não é um gesto pequeno, nem uma ação simbólica. É uma cooperação com o céu, um sinal físico que desbloqueia realidades invisíveis. Uma vela acesa com intenção se torna uma oração com forma, uma esperança com chama, um clamor com luz, uma ponte de fogo, um presente oferecido a Deus que ele, por sua vez, usa para retribuir. E Padre Pio soube que, se as almas entendessem sequer uma fração do que acontece cada vez que riscam um fósforo e elevam sua intenção ao céu, o mundo arderia em velas dia e noite. Porque até a menor das chamas pode abrir a maior das portas.